Tudo pode acontecer em um relacionamento entre duas pessoas, não importa o quanto elas se amam. A única pessoa na Terra que não pode se afastar de você é o seu próprio corpo. A família pode desmoronar. Os que se amam podem perder o interesse um pelo outro e terminar o relacionamento. Amigos hoje podem até se tornar inimigos jurados amanhã. Seu parceiro pode ter perdido o interesse pelo que vocês compartilharam ou construíram ao longo dos anos e decidiram se afastar por um motivo ou outro. Primeiro, você precisa saber que coisas assim acontecem na vida por diferentes motivos. Pode ser por sua causa ou por não ter nada a ver com você. Pode ser por qualquer motivo. No entanto, este não é o grande problema. A principal coisa a manter em seu coração deve ser se essa pessoa é a escolha de Deus para você ou não. Essa é a questão principal. Saber disso o colocará em um caminho de paz e segurança. Se ela nunca foi a escolha de Deus para a sua vida, você saberá que Deus acabou de livrá-lo de um relacionamento no qual ele nunca esteve envolvido. Em vez de se preocupar, você deve ser grato ao esperar o que ele tem reservado para você a seguir. Mas, por outro lado, se essa pessoa é a escolha de Deus como parceiro para você terá paz e conforto ao saber que Deus aperfeiçoará as coisas para a sua vida. O salmista compartilha a atitude que devemos sempre manter no Salmo, capítulo 14, versículos 5 ao 6. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Sua segurança está em saber que você é o Filho de Deus e que está onde Deus quer que você esteja, fazendo o que Ele quer que você faça. Deixe-me esclarecer rapidamente tudo o que eu disse para aqueles que já são casados. Sim, é verdade que você poderia se casar com alguém e descobrir que essa pessoa não era a vontade de Deus para você. Tal casamento costuma ser trabalhoso, cheio de remorso sobre o que poderia ter sido e resistência para as coisas que são. A Bíblia nos diz para não deixar nosso cônjuge, mesmo que essa pessoa não seja da vontade de Deus ou seja incrédula. Espere por duas circunstâncias. A primeira é a infidelidade. Jesus disse isso em Mateus capítulo 5, versículo 32. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que se casar com a repudiada comete adultério. A segunda, se ela quer deixar você, então você está livre dela. O apóstolo Paulo aconselha isso em livro 1 de Coríntios, capítulo 7, versículo 10 ao 15. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem um marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Duas coisas podem acontecer ao cristão que comete o erro de estar com alguém com quem não deveria se casar. Seu cônjuge pode ser salvo e gradualmente se transformar na pessoa com quem Deus deseja que seu filho se case. Ou a pessoa pode partir por sua própria vontade. Em ambos os casos, o Filho de Deus vence. A única diferença é que, neste último caso, eles podem ter que começar tudo de novo e iniciar uma nova jornada com a pessoa que Deus colocará em suas vidas. Agora, se você é casado ou namora seriamente e essa pessoa vai embora, não se preocupe se você está convencido de que ela é a vontade de Deus para você. Ainda não é o fim. A palavra de Deus diz que tudo que Ele uniu, ninguém o separa. É verdade que o parceiro incrédulo pode ir embora, mas o inimigo pode manipular um parceiro ordenado por Deus.
Lembro do testemunho de uma mulher há muitos anos que seu marido partiu de repente com outra mulher com quem ele estava tendo um caso, deixando a sua esposa cristã sozinha. A esposa enviou um bilhete ao pastor solicitando que ele orasse por ela, segundo a vontade de Deus. Ela narrou como o homem de repente abandonou sua profissão e partiu para o mundo. O pastor orou: Senhor, colocamos este irmão em suas mãos. Encha-o com o Espírito Santo e leve-o para casa, para sua família. Bom, cerca de um mês depois, ela enviou uma nota ao seu pastor. Seu marido voltou para casa completamente mudado, cheio do Espírito Santo e ansioso para fazer o casamento dar certo. Quando seu parceiro deixar você, mesmo que ele fique com outra pessoa, se for de Deus, ele o trará de volta para você. Você precisa entender que o vínculo entre um casal cristão num casamento ou namoro vai além de como eles se sentem. É espiritual, ordenado no céu por Deus. Deus coloca sobre si mesmo para fazer isso funcionar. Se uma parte deixa a outra, elas terão que responder a Deus. Ele tem muitas maneiras de chegar até essa pessoa. Por um lado, ela nunca encontrará o que tinha com você em nenhum outro lugar. Ela perderá a paz e a sensação de plenitude. Por quê? Porque você é completa como uma peça de quebra-cabeça. Nada mais vai caber. O que quer que ela tente, dará errado. Seus esforços falharão. Ela pode não admitir, mas saberá que tem algo a ver com você e, até que volte, não encontrará o que o torna especial em suas vidas. Se você está passando por essa experiência em sua vida agora, não tema ou perca a esperança. Em vez disso, encoraje-se no Senhor. Não se sinta deprimido e sem esperança. Lembre-se, a confiança do cristão está em saber que ele pertence a Deus e está onde Deus quer que ela esteja, fazendo o que Ele quer que ela faça. Então, o que você deveria estar fazendo? Siga o Senhor e descanse nele. Você não precisa ir atrás do seu parceiro ou implorar para que ele volte para a sua vida, a menos que Deus lhe peça para fazer isso. A partida dele dá a Deus a oportunidade de se revelar a ele e também confirmar que ele está em seu relacionamento. Não há dúvida de que será doloroso. Às vezes, a saída pode colocá-lo em uma situação difícil, mas não há nada muito difícil para Deus fazer. Ele pode cuidar de você. Ele prometeu em sua palavra que nunca o deixará ou o abandonará. Quando você passar por fogo ou tempestades, você deve manter a convicção de que Deus está com você e Ele nunca permitirá que você seja consumido. Deus não apenas cuidará de você, mas seu coração não está fora do seu alcance. Provérbios capítulo 21, versículo 1 diz: Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. A mão de seu Pai Celestial pode tocar qualquer coração e canalizar o seu fluxo para onde ele desejar. Pode demorar um pouco e pode ser muito difícil. No entanto, encontre consolo em saber que Deus nunca falha. Ele pode controlar o incontrolável e fazer o impossível. Quanto maior for a sua dor hoje, mais glorioso será o seu milagre quando Deus terminar a sua obra em você. Leve sua dor, dúvidas e medos diante do Senhor e coloque-os aos seus pés. Não pare de orar. E não deixe de viver. Sua vida vale mais do que qualquer desgosto que você possa ter experimentado. E não é o fim do caminho para você. Deixe Deus saber que você está escolhendo confiar nele para consertar as coisas que lhe dizem respeito. Deixe-o saber que você está disposto a andar em seu propósito para a sua vida todos os dias, até que ele restaure o que foi perdido. Se seu parceiro foi embora porque cometeu um erro, confesse seu pecado e se arrependa dele, mas não viva mais no passado. Não se apegue à culpa ou condenação. Quando Deus perdoa, Ele não começa a usar o seu passado para julgá-lo. Ele dá as boas-vindas ao novo e apaga o antigo. Há uma vida esperando por você enquanto você permite que Deus trabalhe ao seu favor. Quando você encontra a sua plenitude no Senhor, em vez de buscá-la em desespero daquele que partiu, você poderá observar Deus transformar o coração deles e trazê-los de volta para você. No campo dos relacionamentos, muitas vezes encontramos provações e tribulações que testam nossa fé e resiliência. Assim como Deus testou Abraão em sua devoção inabalável, nós também nos encontramos enfrentando desafios que nos levam ao nosso limite. Pode parecer confuso às vezes, mas lembre-se de que esses testes não são feitos para nos quebrar, mas para nos moldar para algo melhor. Para compreender esse propósito divino, vamos refletir sobre a história da criação no livro de Gênesis. Originalmente,
Deus não pretendia que as dificuldades fizessem parte de nossas vidas. No entanto, o pecado entrou no mundo por meio de Adão e Eva, interrompendo o plano perfeito de Deus. Ao longo da história, testemunhos como a desobediência trouxe consequências para o povo escolhido de Deus, Israel. Calamidades como fome, incêndio, doenças, conquista e opressão por inimigos foram resultados diretos de sua infidelidade. Embora algumas calamidades possam não estar ligadas ao pecado, como visto na época de Abraão, Isaque e Jacó, é crucial entender que a entrada do pecado no mundo alterou a ordem natural. Mesmo depois do sacrifício de Jesus Cristo na cruz para salvar a humanidade do pecado, os tempos difíceis persistem. Essas lutas podem se manifestar de várias formas, seja em nossos relacionamentos ou na vida pessoal. O pecado trouxe a morte espiritual, permitindo que o diabo exercesse influência sobre os sistemas do mundo. Quando enfrentamos problemas em nossa vida sentimental, é fácil ficar desanimado e questionar o plano de Deus. Mas lembre-se, Deus usa esses desafios como oportunidades de crescimento e preparação para algo melhor. Assim como um mestre escultor esculpe cuidadosamente um bloco de mármore para revelar uma bela obra-prima, Deus nos molda através das provações que enfrentamos. Lembre-se de que essas provações também podem servir como indicadores da compatibilidade e força de seu relacionamento. A maneira como você e seu parceiro lidam com esses desafios pode revelar aspectos importantes de sua conexão. Use essa oportunidade para avaliar as bases de seu relacionamento, habilidades de comunicação e apoio mútuo. Apoie-se na sua fé e busque consolo nas promessas de Deus. Ele nunca prometeu uma jornada fácil, mas prometeu estar conosco a cada passo do caminho. Tenha fé que o teste de Deus é uma prova de seu amor e crença em seu potencial. Por meio dessas provações, você não apenas crescerá individualmente, mas também construirá um relacionamento fundamentado na confiança, perseverança e confiança compartilhada em Deus. No âmbito dos relacionamentos, há sinais que Deus nos dá para nos mostrar que estamos prontos para algo mais. Esses sinais podem nem sempre ser óbvios no início, mas quando você aprender a reconhecê-los, encontrará clareza e compreensão na verdade do plano de Deus para a sua vida amorosa. Imagine o seguinte: você conheceu alguém especial e seu coração começa a palpitar de emoção. Mas em meio à alegria e expectativa surgem desafios. Mal-entendidos, desentendimentos e dúvidas começam a obscurecer o horizonte. É nesses momentos que o teste de Deus entra em ação. Por que Deus permite esses obstáculos em seu relacionamento? Bem, é porque Ele se preocupa profundamente com a sua felicidade e quer garantir que você esteja preparado para o futuro que Ele reservou para você. Assim como o ouro é refinado pelo fogo, seu caráter e fé são refinados por meio dessas provações. Lembre-se, Deus nunca o abandonará. Esta verdade é de extrema importância para manter durante tempos difíceis. É fácil cair na armadilha e acreditar que Deus não se preocupa com os assuntos do coração, mas a pessoa com quem você escolhe se casar pode impactar profundamente na sua jornada espiritual. É por isso que buscar a orientação de Deus em seus relacionamentos amorosos é crucial. Reserve um momento para refletir sobre Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando você prioriza buscar a vontade de Deus e alinhar seu coração com o dele, ele guiará seus passos e revelará os sinais de alerta quando necessário. Você pode se sentir desencorajado ou preso em seus atuais problemas de relacionamento, mas agarre-se às promessas encontradas em Hebreus capítulo 13, versículo 5, onde o Senhor declara: Não te deixarei, nem te desampararei. Ele não é um observador distante, mas um ajudante que caminha ao seu lado. Ao reconhecer sua presença e buscar sua ajuda, você encontrará força e coragem para enfrentar quaisquer desafios que surjam em seu caminho. O teste pode ser difícil, mas a recompensa que espera por você é muito maior. Deus está preparando você para algo melhor, e quando chegar a hora certa, seu relacionamento florescerá de uma maneira que você nunca imaginou. Confie nele e você experimentará a beleza do amor e da realização de acordo com o plano perfeito de Deus. Então, como você responde durante esses tempos difíceis? Comece com a mudança do seu foco. Em vez de se preocupar e reclamar,
Escolha ter uma fé inabalável no plano de Deus para a sua vida. Redirecione sua atenção para longe dos problemas que o cercam e fixe seus olhos nele, como o rei Davi, que declarou no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Não permita que o medo te consuma. Em vez disso, proclame com intrepidez que Deus tem algo de bom reservado para você, independentemente dos desafios que esteja enfrentando. Considere a história inspiradora de Paulo e Silas, que louvaram e adoraram a Deus mesmo enquanto estavam presos com as mãos acorrentadas e os pés no tronco. Agora vamos falar sobre a importância de alinhar seu relacionamento com os princípios de Deus. Um dos indicadores mais claros de que um relacionamento deve chegar ao fim é se ele contradiz os ensinamentos da Bíblia. Muitas vezes, somos atraídos por alguém por causa das emoções intensas e da conexão que sentimos. Mas se esse relacionamento for contra a palavra de Deus, é um sinal claro de que ele não o aprova. Talvez você tenha enfrentado falhas ao atingir seus objetivos, apesar de seus esforços incansáveis. Mas não tema, pois Deus pode protegê-lo de danos futuros e redirecioná-lo para seu plano divino. Se suas aspirações nesse relacionamento não estiverem alinhadas com a vontade de Deus, não importa o quanto você tente, elas não darão frutos. Tire um momento para refletir sobre o seu relacionamento. Seu parceiro constantemente te encoraja a trocar a vontade de Deus em busca de prazeres mundanos? Ele te desencoraja de ir à igreja ou de passar tempo com Deus? Ele trata a obediência a Deus como opcional em vez de essencial? Se alguma dessas perguntas ressoa em você, pode ser um sinal de que Deus está pedindo que você saia desse relacionamento. Muitas vezes pensamos que com tempo e esforço suficientes, podemos moldar alguém como queremos que essa pessoa seja. Mas deixe-me dizer, o único que pode verdadeiramente transformar uma pessoa é o próprio Deus. Em vez de confiar em promessas vazias e palavras doces, preste atenção nas ações de uma pessoa. Ela está continuamente afastando você de Deus e te encorajando a desobedecer aos seus mandamentos? Se for esse o caso, é provável que ela continuará fazendo isso no futuro. É essencial reconhecer os sinais e entender que esse relacionamento não pode estar alinhado com o plano de Deus para a sua vida. Todos nós passamos por momentos desafiadores com nossos parceiros, não é mesmo? Mas você já se sentiu sobrecarregado, como se fossem coisas demais para lidar? Bem, Deus sabe que seu parceiro pode ser uma fonte de força ou uma fonte de fraqueza. Às vezes, ele permite que as dificuldades entrem em sua vida de relacionamento para chamar sua atenção e aumentar sua fé nele. Então, se você se encontra no meio de uma briga ou enfrentando provações em sua casa, isso pode ser a maneira de Deus lembrá-lo de orar mais. Ele quer fortalecer seus laços familiares, ensinando vocês a amarem uns aos outros de forma incondicional e abnegada. Confie nele e permita que ele supere todos esses desafios para o bem maior. Você já chegou a um ponto na vida em que se sentiu totalmente sem esperança ou perdido? Talvez você tenha questionado sua própria existência, imaginando por que ainda está vivo. Bem, esses momentos de desespero podem ser sinais do próprio Deus. Ele está esperando que você invoque seu nome e entregue toda a sua vida a Ele. Nas palavras de Lucas, capítulo 16, versículo 13, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Você está se sentindo fora do controle em seu relacionamento? Estar com essa pessoa leva você a tomar decisões impulsivas e gastar de forma imprudente? Se sim, meu amigo e minha amiga, isso é um sinal claro de que Deus está mandando você terminar esse relacionamento. Deus quer que sejamos sábios, lógicos e sensatos em nossas escolhas. O diabo, por outro lado, nos tenta a seguir nossas emoções fugazes e ceder aos nossos desejos básicos. É importante discernir a diferença e escolher o caminho que se alinha com a vontade de Deus para a sua vida. Lembre-se, Deus está testando você porque Ele está te preparando para algo melhor. Esses problemas de relacionamento que você está enfrentando não são em vão. São oportunidades de crescimento, autorreflexão e, finalmente, de se aproximar de Deus. Aceite a orientação dele e confie que ele tem um belo plano para o seu futuro.
Portanto, ao enfrentar dificuldades em seus relacionamentos, busque a sabedoria de Deus e ouça sua voz. Ele te conduzirá ao caminho certo e, no devido tempo, você encontrará o amor gratificante e duradouro que Deus preparou para você. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11 diz: Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Nunca é fácil dizer adeus, especialmente quando o vínculo que você compartilhou era tão forte. Mas e se eu lhe disser que há uma chance dessa pessoa voltar à sua vida da maneira mais abençoada do que nunca? Claro que a ideia de alguém voltar para a sua vida pode parecer assustadora, afinal, você não quer se machucar novamente. Mas e se for a vontade de Deus? E se Ele tiver um plano para reunir você e aquela pessoa especial novamente? Se for esse o caso, há algumas coisas que você pode esperar que aconteçam. Primeiro, o primeiro desses sinais é que Ele não trará mais ninguém para a sua vida. Veja bem, quando erramos na escolha do nosso parceiro, podemos acabar sentindo que chegamos a um beco sem saída num relacionamento e começamos a procurar outra pessoa. Nessa situação, você pode descobrir que não há mais ninguém que lhe agrade. Você não tem paixão e entusiasmo para seguir em frente ou começar algo novo com outra pessoa. Parece que a sua outra metade ainda está por aí e você não consegue se ver iniciando um novo relacionamento. Isso ocorre porque Deus ainda não completou a obra na sua vida e está lhe dando algum espaço para curar e corrigir o que causou o problema em primeiro lugar. Não perca as esperanças, pois isso é sinal de que ainda há esperança para o seu relacionamento. O Deus que você serve não está deixando vocês seguirem caminhos separados e Ele está esperando o momento certo para restaurar e juntar vocês dois novamente. Quando Deus termina um relacionamento, Ele permite que outra pessoa entre em sua vida. Mas no seu caso, Ele não o fez, porque ainda está interessado em seu relacionamento. Portanto, tome isso como um sinal de que você deve continuar lutando por ele. Você pode consertar o que está quebrado e voltar mais forte do que nunca. Com a ajuda de Deus, tudo é possível. Segundo, você já sentiu que o momento estava errado em um relacionamento? Como se as coisas simplesmente não estivessem dando certo e você não conseguisse fazer as coisas funcionarem? Bem, você pode se surpreender ao saber que Deus pode ser a razão por trás de suas lutas. Na verdade, há momentos em que Deus separará duas pessoas para que Ele possa reuni-las de uma forma mais completa. Assim como a história da Terra Prometida em Gênesis, Deus havia prometido a Abraão que seus descendentes herdariam a terra em que ele estava, mas depois a tirou deles por um longo período de tempo. No entanto, por meio desse processo, o povo se multiplicou, foi abençoado com grandes posses quando saiu do Egito, e Deus preparou para que aquelas nações pecadoras que ocupavam a terra fossem julgadas. A questão é que, às vezes, Deus precisa remover algo de nossas vidas para providenciar as circunstâncias adequadas para recebermos essa bênção de uma maneira ainda melhor. Isso também pode acontecer nos relacionamentos. Talvez não fosse o momento certo antes, ou talvez houvesse outros fatores práticos que precisavam ser resolvidos antes que as coisas pudessem funcionar. É importante confiar no plano de Deus para nossas vidas, mesmo que isso signifique passar por sofrimentos temporários. Deus quer que sejamos completamente curados e aprendamos a perdoar aqueles que nos feriram antes. Se uma segunda chance com alguém traz cura e perdão, então é uma confirmação de que Deus está trabalhando em seu relacionamento. Então, se você está passando por um momento difícil, considere que pode ser a maneira de Deus abençoá-lo para trazê-lo de volta de uma forma mais forte e gratificante. Lembre-se de confiar no tempo de Deus e saiba que Ele tem um plano para a sua vida que é maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Terceiro, pode ser um novo começo. Quando Deus traz alguém de volta à sua vida, não é coincidência. Há um propósito e um plano por trás disso. É uma chance de um novo começo, um recomeço juntos. Claro, o perdão e a cura são os primeiros passos essenciais.
Mas se o Senhor estiver por trás da situação, Ele o ajudará a evitar os erros de antes. Quando você se reconecta com alguém do seu passado, é como retomar uma velha amizade de onde você parou. E se vocês dois estiverem abertos a isso, essa amizade pode florescer em algo mais. Com a orientação de Deus, você pode construir um relacionamento mais forte e maduro desta vez. Ele lhe dará sabedoria para ser melhor um para o outro e se comprometer com um relacionamento para toda a vida. Você pode se perguntar por que Deus está trazendo essa pessoa de volta à sua vida agora. Talvez seja porque Ele sabe que vocês dois estão prontos para um relacionamento sério. Ou talvez Ele queira usar esse relacionamento para lhe ensinar lições valiosas e ajudá-lo a crescer em sua fé. Seja qual for o motivo, confie que Deus tem um plano e um propósito para o seu reencontro. 4. Se esta distância está sendo usada para colocar Deus em primeiro lugar, Ele pode unir vocês dois novamente. Vamos dar uma olhada na história de Ana em 1 Samuel capítulo 1. Ana queria desesperadamente um filho, mas era estéril. Ela clamou a Deus e fez um voto de dedicar seu filho ao Senhor se Ele atendesse seu pedido. Deus ouviu sua oração e abençoou com um filho, Samuel. Ana cumpriu sua promessa e dedicou Samuel ao Senhor. Mas é aqui que fica interessante. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 21, lemos que Deus visitou Ana novamente e abençoou com mais 3 filhos e 2 filhas. E Samuel? Bem, ele cresceu na presença do Senhor e se tornou um poderoso profeta que Deus usou de maneiras incríveis. Agora, não estou dizendo que fazer um voto a Deus resultará em você conseguir o que deseja. Esse não é um ponto da história. O que estou dizendo é que Deus geralmente usa períodos difíceis de espera para produzir pessoas da fé, dedicadas e que estão totalmente comprometidas com Ele. E é a mesma coisa que pode estar acontecendo com seu relacionamento. Talvez o tempo separado esteja sendo usado para colocar Deus em primeiro lugar na vida de vocês dois. É possível que Deus queira uni-los novamente para que possam servi-lo melhor como casal. Quando nos afastamos de Deus, Ele não nos abandona. Ele está sempre lá esperando que voltemos para Ele. E o mesmo vale para o seu relacionamento. Portanto, se você se encontra em um período difícil de separação, não perca a esperança. Lembre-se de que Deus tem um plano para a sua vida e para o seu relacionamento. Use esse tempo para se concentrar em sua fé e no seu caminhar com Ele e crescer como indivíduo. E quem sabe Deus esteja usando esse tempo separado para reunir você e o parceiro de uma forma que o glorifique. Como Hebreus capítulo 12, versículo 7 nos lembra, é para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Nem sempre é fácil, mas às vezes temos que suportar dificuldades e esperar que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Não se trata de obter respostas para nossas orações aqui e agora, mas de confiar que Deus sabe o que é melhor para nós. Como cristãos, sabemos quem é Deus e do que Ele é capaz. Sabemos que Deus pode ficar em silêncio e não há nenhuma obrigação para Ele nos responder ou nos informar sobre seus planos. Mas isso não significa que devemos desistir ou deixar de confiar nele. Na verdade, aceitar a autoridade de Deus significa confiar nele ativamente, percebendo que ele está no controle e pode ser confiável. É uma escolha que temos que fazer em todas as situações. Fazer as coisas do nosso jeito ou esperar que a vontade de Deus seja feita. E convenhamos, esperar pode ser difícil. Vivemos em uma cultura que valoriza a gratificação instantânea e resultados rápidos. Queremos as coisas agora, não depois. Mas quando se trata do tempo de Deus, temos que confiar que o tempo dele é perfeito. Já vimos repetidas vezes como Deus trabalha na vida daqueles que esperam por seu tempo. Ele tem um plano para cada um de nós e às vezes esse plano envolve espera. Quando Deus realmente quiser que você dê um passo adiante com aquela pessoa ou aquela oportunidade, Ele revelará isso a você. Tudo o que você precisa fazer é apenas esperar e confiar.
Você pode sentir que está com a pessoa errada na hora certa ou com a pessoa certa na hora errada. Mas forçar as coisas a acontecerem antes do tempo de Deus pode levar à destruição. Não queremos perder o que Deus preparou para nós porque estávamos muito impacientes para esperar pelo tempo perfeito. Lembre-se, Deus é o dono do tempo. Ele controla todo o universo e sabe exatamente quando é o momento perfeito para você. Portanto, não desista. Continue confiando e espere que a vontade de Deus seja feita em sua vida. É como está escrito um livro muito famoso. Disse que Deus é absolutamente livre. Ele é capaz de fazer o que lhe agrada sempre, em todos os lugares, para sempre. E podemos confiar que seu plano para nós é perfeito. Você já se viu preso em um turbilhão de pensamentos sobre alguém? Eles parecem ocupar sua mente dia e noite, e você não pode deixar de se perguntar se há um significado mais profundo por trás de tudo. Veja, quando Deus tem um plano para a sua vida, não se trata apenas de alcançar seus sonhos e objetivos terrenos. Não, vai muito além disso. Deus teceu intrincadamente uma vida de propósito para você. E parte desse propósito envolve as pessoas que você encontra ao longo do caminho. Nem todo mundo que você conhece terá um papel significativo em sua jornada. Alguns vêm e vão, enquanto outros estarão lá por temporadas específicas. Mas existe aquela pessoa especial cuja presença é vital para o cumprimento de sua missão aqui na Terra. Deus sabe exatamente de quem você precisa para caminhar ao seu lado, apoiando e influenciando você a realizar grandes coisas. E às vezes, Ele deixa dicas sutis em seu coração, gentilmente empurrando você para aquela pessoa. Agora você deve estar se perguntando: quais são as razões por trás desses pensamentos persistentes? Bem, meu amigo, deixe-me compartilhar algumas possibilidades com você. 1. Pode ser uma conexão divina e essa pessoa pode ser fundamental para ajudá-lo a cumprir seu propósito. Você sabe, como duas peças de quebra-cabeça que se encaixam perfeitamente, complementando os pontos fortes e fracos um do outro. Elas possuem qualidades, habilidades ou conhecimentos essenciais para a sua missão na vida. Elas sabem a importância do companheirismo e a alegria de compartilhar os altos e baixos da vida com alguém especial. Portanto, se você se sentir cativado pelos pensamentos de alguém, não descarte isso como mera coincidência. Poderia muito bem ser a maneira de Deus dizer: tenho alguém extraordinário planejado só para você. 2. Deus permitirá que você continue pensando em alguém porque Ele nos deu autoridade sobre nossas mentes. Quando se trata de assuntos do coração, há algo verdadeiramente notável que muitas vezes negligenciamos. É o fato de que Deus nos deu um poder incrível, o poder de governar nossos pensamentos. O Todo-Poderoso nos confiou a autoridade para decidir o que permitimos que ocupe nossas mentes e o que conscientemente escolhemos deixar de lado. A Bíblia está repleta de instruções sobre nossos pensamentos, reforçando a noção de que Deus espera que assumamos o controle do nosso reino mental. Colossenses capítulo 3, versículo 2, nos diz: pensem nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. E em Romanos capítulo 13, versículo 14, está escrito: antes revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não pensem em como satisfazer os desejos da carne. Quando você se pega pensando constantemente em alguém, isso não significa necessariamente que haja algum grande plano cósmico em ação ou que o universo esteja tentando lhe enviar uma mensagem. Pode significar apenas que você escolheu dar a essa pessoa um lugar especial em seus pensamentos. Você é quem manda aqui. Veja, quando Deus permite que você pense em alguém, não se trata apenas de lhe dar a liberdade de escolher seus pensamentos, é também uma oportunidade de crescimento. É uma chance para você refletir sobre o que atrai nessa pessoa e examinar as qualidades que cativam seu coração. Talvez ela possua uma gentileza que te faz sorrir, ou um senso de humor que ilumina até mesmo seus dias mais sombrios. Talvez a fé inabalável dela o inspire, ou o apoio inabalável dela faça você sentir que pode conquistar o mundo. Estas são as coisas que valem a pena considerar, enquanto você navega na intrincada vida de seus pensamentos. Número 3. Para cumprir o propósito de Deus. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, versículo 16:
Porque neles foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Veja, Deus é mestre. Ele orquestra todos os aspectos de nossas vidas, tecendo uma bela vida de propósito e destino. Assim como Ele criou os céus e a terra, Ele também criou você e eu com um propósito único em mente. Mas seus planos vão muito além de nossas vidas individuais. Quando você sente aquela atração irresistível por alguém, não é mera coincidência. Deus colocou essa pessoa estrategicamente em seu caminho por um motivo. Ele entende que o propósito para a sua vida transcende os limites de uma única existência. Trata-se de contribuir para o bem maior, desempenhando sua parte no grande desígnio de sua agenda divina. Lembra de Adão, o primeiro homem? Deus viu que ele não poderia cumprir seu chamado de povoar a terra sozinho. Então, em sua sabedoria, Deus criou Eva como companheira e ajudante. Juntos, eles cumpriram o mandamento de Deus de multiplicar e encher a terra. A união deles era mais do que apenas uma união de amor. Foi um instrumento através do qual o propósito de Deus foi cumprido. Ao contrário da história de Adão e Eva, Deus não trará uma pessoa específica diretamente a você. Em vez disso, Ele fala ao seu coração, o levando gentilmente em direção a uma determinada pessoa. É aquele puxão silencioso, mas firme, dentro do seu espírito, que sussurra: esta é a coisa certa a fazer. Assim como Ruth e Boaz, cujo relacionamento foi além de sua própria felicidade, sua conexão com essa pessoa tem um propósito que vai muito além de suas circunstâncias ideais. Você pode não compreender totalmente a razão por trás da orientação de Deus, e tudo bem. Confiar em sua sabedoria, mesmo quando parece contraintuitivo, é fundamental. Veja, por exemplo, o profeta Oséias, a quem Deus instruiu a se casar com Gomer, uma escolha aparentemente não convencional. No entanto, Deus tinha um propósito para o relacionamento deles, que impactaria as gerações vindouras. Da mesma forma, quando Deus coloca a ideia de buscar um relacionamento com alguém em seu coração, é porque Ele vê um propósito que vai além do seu entendimento. 4. Para evitar que você faça escolhas erradas. Veja, Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele entende os desejos do nosso coração e quer o que é melhor para nós. É por isso que às vezes Ele planta pensamentos em nossas mentes, guiando-nos no caminho certo e protegendo-nos de fazer escolhas erradas. Ele sabe que no calor do momento nossos desejos físicos podem obscurecer nosso julgamento e nos desviar do caminho. Então, para evitar que tropecemos no relacionamento errado ou tomemos decisões que possam ter consequências desastrosas, Deus sussurra em nossos corações. Imagine o seguinte: você está em uma encruzilhada, sem saber qual caminho seguir. Você olha para a esquerda, atraído pelo brilho da gratificação instantânea. Mas no fundo você sabe que essa escolha só levaria a mágoas e decepções. Então à direita, uma voz suave ressoa dentro de você, te lembrando de Jeremias capítulo 29, versículo 11. Pois eu sei os pensamentos que tenho a seu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar a você um esperado fim. Nesse momento, você percebe que Deus tem um plano para a sua vida, e o plano dele envolve alguém especial. Ele orquestrou seus pensamentos para se aliarem com o seu propósito, levando você à pessoa que deve caminhar ao seu lado nesta jornada de fé e amor. Pode parecer misterioso ou até confuso no começo, mas fique tranquilo, Deus sabe o que está fazendo. Veja, Deus tem um propósito de vida que não podemos nem imaginar. Embora possamos ter dificuldades para entender os pensamentos e intenções dos outros, Deus vê tudo. Ele conhece as complexidades do coração de cada pessoa e sabe quem é a pessoa certa para você. Ele não está apenas bancando o casamenteiro, mas sim um pai amoroso que deseja abençoá-lo com um relacionamento que traz paz, alegria e realização. Sei que nem sempre é fácil decifrar os sinais de Deus. Afinal, somos humanos e podemos ser apanhados em nossos próprios desejos e equívocos. Mas aqui está a beleza de tudo. Quando você se pega pensando constantemente em alguém, é como um GPS divino, guiando-o para aquele que é feito sob medida para você. Então, abrace esses pensamentos. Não os descarte como meros devaneios ou fantasias. Em vez disso, dê um passo para trás e busque a orientação de Deus.
Confie nele de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Ao alinhar suas decisões com a vontade dele, você se encontrará caminhando no caminho das suas bênçãos e evitando as armadilhas de escolhas erradas. Lembre-se da história de Salomão, que permitiu que seu coração fosse influenciado por mulheres que adoravam outros deuses, afastando-o do plano de Deus. Deus não quer isso para você. Ele já fez provisões para protegê-lo de tais desvios. É por isso que ele está fazendo você pensar nessa pessoa, porque ela é a pessoa certa para você. Portanto, quando você se pegar pensando constantemente em alguém, reserve um momento para ouvir os sussurros de Deus em seu coração. Ele está guiando você para uma história de amor que está além dos seus maiores sonhos. Confie nele, aceite sua liderança e prepare-se para uma jornada de amor e propósito que será a maior bênção de sua vida.